O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Agora a gente começa um programa novo aqui na programação da rádio, que é o Empreendedor em Ação. Então sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa do Empreendedor em Ação, onde o sucesso é a nossa meta e a inovação é a nossa rota. Aqui, pessoal, na Rádio 101,1, na Rádio Universitária, eu sou a Ariane Galdino, sou anfitriã nessa jornada aí empreendedora e hoje vamos mergulhar nas histórias inspiradoras aí de duas mulheres incríveis que, além de serem empreendedoras maravilhosas, elas fazem parte aí da Câmara da Mulher Empreendedora de Montes Claros. Preparem-se aí, porque agora vocês vão se inspirar e vão aprender muito com as experiências de Cibele Medrado e Jaciara Ferreira. Mas antes de apresentar as nossas entrevistadas, eu preciso agradecer o apoio, lógico, da Fadenó, o apoio da Voi Comunicações, da nossa roteirista aqui, Vanessa Araújo, que está junto com a gente aí nesse programa, da Cris Joias e da Classic Men's Club. E te lembrar que nós já temos um canal aí no YouTube, então você precisa se inscrever no nosso canal para você assistir ao programa. O programa está sendo gravado e vai estar lá lindo, maravilhoso para você assistir no nosso canal Empreendedor em Ação. Segue a gente aí no YouTube e me segue também no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. Me segue para você ficar sabendo das novidades, das dicas que eu dou lá como empreendedora e aqui na rádio também como jornalista, né? Então vamos buscar lá da graduação hoje, gente, olha, jornalista, empreendedora, formada pela Unimontes em Letras, Estudos Literários, que, assim, para mim é maravilhoso ter feito parte, né, ter podido estudar aqui na Unimontes, nessa universidade maravilhosa. E vamos começar então, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa. Hoje a gente tem a Cibele Medrado, empreendedora, proprietária da Mecanicar, Centro de Soluções Automotivas, que traz há mais de uma década aí de expertise no mercado de reparação automotiva. E ao lado dela nós temos a nossa querida Jaciara Ferreira, gerente de estágios na CI de Montes Claros e presidente da Câmara da Mulher Empreendedora. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. É um prazer, viu, ter vocês conosco hoje. Principalmente para a gente poder apresentar para os nossos ouvintes também, além de vocês como empreendedoras, a Câmara da Mulher Empreendedora, que tem essa perspectiva aí de proporcionar às mulheres capacitação, né, conhecimento, essa rede de conexão, para que elas possam ampliar não só a questão do autoconhecimento, mas também do conhecimento em geral, não é isso? Sim. Então, meninas, para começar a nossa conversa de hoje, eu quero, né, já que você se apresente aí para nós, assim, rapidamente, a respeito das suas funções lá na Câmara da Mulher e também como empreendedora. E fale um pouquinho para a gente dessa sua trajetória aí. Como é que surgiu essa ideia de fundar a Projeção Serviços e Negócios Limitada e como que isso tem a ver, assim, com seu papel na CI aqui em Montes Claros? Bom, a projeção ela nasceu de uma necessidade que eu tive, né, quando eu formei direito. Eu era estagiária da CI e ali eu participei de uma seleção para ser coordenadora de estágios. E para ser coordenadora tinha uma política de terceirização só com pessoas jurídicas. Então foi uma necessidade, né? E aí a partir daquele momento eu tive que fazer uma abertura da pessoa jurídica, fazer prestadora de serviço para intermediar os negócios. Naquele momento, intermediava o pró-estágios. Né? E depois eu ampliei os serviços prestados na CI com a gestão de pessoas de um modo geral, com contratações de aprendiz, além disso, né, e processo de seleção e recrutamento, que hoje também nós temos lá. Então foi de uma necessidade que eu fiz a abertura do CNPJ para me tornar uma empreendedora. Então, bacana. Então, os ouvintes que estão aí, ó, os universitários, não é isso? Que querem se candidatar a vagas de estágio, então eles podem procurar o PROE, que fica na CI. Exatamente. O PROE Estágios é um agente de integração da CI, onde nós cuidamos da intermediação entre a empresa contratante, o estudante que quer ingressar no mercado de trabalho e a faculdade ou escola de ensino médio ou ensino técnico. Né? Então a gente faz a intermediação, fazemos a abertura de vagas e colocamos essas pessoas no mercado de trabalho. E fazemos a parte contratual.
Bacana demais. E como é que é, já conciliar essa gestão aí da sua empresa com as responsabilidades na Câmara da Mulher, que é um trabalho voluntário, né? A gente tem que lembrar isso sempre. Sim. É um trabalho voluntário que tem muito amor, muito carinho aí, né, Jace? Sim. Sendo prestadora de serviço da CI, vivenciei muitas situações no meio do associativismo, tanto aqui em Montes Claros como em Belo Horizonte, né, com a Federaminas, que é a Federação das ACIs, e vendo aquele movimento, tinha a questão das câmaras da mulher, né? E isso é conciliar ser empreendedora e também voluntária é realmente um desafio. De ser empreendedora já é um desafio diário, né? E além de estar, né, na Câmara da Mulher, hoje estando na presidência, é um desafio muito grande. Nós temos um grupo de diretoras já aproximadamente 20 mulheres, todas segmentos totalmente diferentes, com perfis totalmente diferentes, mas com um propósito único, de engajar mulheres, de fortalecer o empreendedorismo, e isso é muito bom. Muito bacana. E aí, gente, nós temos aqui também a Cibele Medrado, essa pessoa incrível, que além de ser empreendedora também, que está aí num ramo, inclusive, né, Bel, que a gente sempre fala assim, bom, o ramo automotivo é ainda um ramo muito machista, né? Assim, é muito dos homens ainda, sim, né? Mas as mulheres estão aí, você está aqui para provar isso. E também é diretora na Câmara da Mulher, né? Também exerce o voluntariado na Câmara da Mulher. E é um prazer para nós ter vocês duas aqui, viu, gente? E aí, Bel, eu queria que você começasse falando aí para nós um pouquinho, você é a pessoa, Cibele, como é que é seu trabalho hoje, quais são os desafios, né? Inclusive para você estar com a sua empresa no mercado de reparação automotiva. Sim, então, na realidade eu tenho uma história profissional. Eu trabalhei por 14 anos na área comercial, né? Trabalhei em várias startups de várias empresas, né? Eu brinco, falo que meu chip é desbloqueado, porque eu trabalhei TIM, Claro, Oi. Então eu estou sempre me adequando, né? E aí, essa perspectiva, essa visão e essa vivência minha contribuiu muito para o empreender, né? Porque é muito desafiador. E você, como mulher, está no ambiente, numa oficina mecânica, né? Tentando quebrar aquela mentalidade de que a oficina é suja, de que você não precisa explicar tudo tão certo para o cliente, né? E aí você vê que é um cenário geral, mesmo a gente vendo em outros espaços que eu estive, sindicatos de reparação automotiva, que a mentalidade está mudando, né? Especificamente desses profissionais e desses empreendedores, mas ainda assim é muito desafiador. Eu ainda vivo muitos desafios, mas eu consegui quebrar muitos paradigmas e a mentalidade. E você ter uma empresa, né, seu sócio é seu marido, aí você já imagina, né? É mais um desafio. É mais um desafio. É beijinho, tapinha, beijinho e aquela loucura. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo dentro do negócio, entendendo o papel de cada um. E aí aos pouquinhos você coloca uma flor, aí você limpa um espaço, e aí você vai mostrando para outra pessoa, porque talvez, né, como o meu marido é mecânico, né, há mais de 30 anos, então quer dizer, para ele aquilo era o normal. E aí quando você vem com uma visão diferente de mercado, gera conflito, é muito normal que isso aconteça, né? Mas a persistência, né, e você fazer todo dia uma pequena mudança, e aí a pessoa, o ambiente em si começa a agradecer. Eu falo até, Ari, que os profissionais que eu tinha sujos, desorganizados, não ficaram na empresa. Né? Então, quando você consegue colocar o seu DNA, não é da noite para o dia, né? É um processo. E é aquele ditado, né? A gente atrai muito o que a gente transmite, né? Então, eu, por exemplo, acredito muito nisso, nos negócios nos quais eu trabalho, né? Como meu marido sócio, que eu também tenho um marido sócio. É uma luta. Né? Um apoiador aí, Leonardo. E nos projetos, né? Enfim, a gente entende que o que a gente transmite realmente é o que a gente atrai. Então, se eu transmito escassez, eu vou acabar atraindo escassez. Não tem jeito. Sua visão fica muito pequena. Agora, se você pensa grande, você voa e você consegue um programa lá na rádio universitária para poder falar de informação, de notícia, de coisa boa para os empreendedores, para os aspirantes a empreendedores também. Porque tem muita gente que está no mercado, quer empreender, né? E muitas vezes fica assim com medo e não consegue entender como que inicia essa trajetória. Então, assim, trazer vocês aqui não é à toa. Por quê? Porque vocês trazem essa história de vocês, de início de trajetória, da coragem que vocês têm para manter o negócio funcionando e da coragem que vocês estabelecem para vocês terem iniciado e para estar fazendo esse trabalho voluntário na Câmara, né? E aí, Bel, eu queria que você falasse sobre você como membro, né, do corpo diretor da CME-MOC, da sua perspectiva, assim, como empreendedor,
empreendedora e como voluntária da entidade, e já dá uma pincelada para a gente assim, sobre a entidade, né? Sim. Então, eu estou na Câmara hoje como diretora de planejamento estratégico, né? Eu acredito no movimento da Câmara. A Câmara, ela eu falo sempre com as meninas, nós somos um movimento em movimento, onde a gente quer alavancar as mulheres, né? Mostrar para elas que o empreender, ele não precisa ser só. A gente consegue ter uma rede de mulheres fazendo a mesma caminhada. Errar faz parte do processo. Ele traz para a gente muito amadurecimento. Eu quero até parabenizar por esse programa, porque a gente, às vezes na internet, né, a gente está vendo tudo muito perfeito, né, tudo muito receita de bolo. Eu fiz assim, essa metodologia é maravilhosa. E eu acredito que cada um tem um jeito de fazer. A gente vai em milionário em 7 dias, 7 por 1, nada contra, mas a gente tem que ter essa inscrita. E aí você começa a ter essa vivência, esse olhar, porque você senta em alguns espaços e você vê que o outro fracassou em alguma coisa, mas ele cresceu em outra. Então essa é a maior riqueza. A maior riqueza é compartilhar espaços, compartilhar informações. Nós não somos um negócio, eu gosto de deixar isso muito claro, somos todas voluntárias. Então o que a gente quer é fazer com que as mulheres estejam juntas, né? E conhecendo os negócios uma das outras, prestigiando também e fortalecendo os negócios uma das outras. Então nós temos mentorias, nós temos um projeto Quero Empreender, né? A Jas pode falar, nós temos cafés que são encontros mensais, onde as mulheres podem falar de um determinado assunto, inclusive a Ari vai nos prestigiar agora dia 27, né, Ari? A gente vai falar aí agora, né? E assim, então a gente tem esse movimento que gera pra gente uma sensação de segurança ao empreender. Eu, por exemplo, nunca teria coragem de ir na Fenix sozinha. E eu fui no ano de 2022, eu tive meu stand, eu expus, porque eu me senti segura de estar junto com a Câmara da Mulher. Então, quer dizer, isso desenvolve a gente habilidades e estratégias, né, no decorrer do nosso negócio. É isso aí. Ô Jace, então fala pra gente quais são os principais objetivos, assim, iniciativas da Câmara da Mulher Empreendedora de Montes Claros hoje, assim. Completando o que Bel disse, realmente impulsionar a mulher, né, engajar, fazer conexão, fazer network, de forma com a educação, né, com mentorias. Nós temos os programas, temos encontros com números menores, temos um encontro maior, que é aproximadamente 600 mulheres, que acontece em maio, com palestras. Temos o espaço colaborativo da Fenix também, que, como o Bel disse, é encorajar a mulher a ir para uma feira de negócio multissetorial, colocar o negócio dela, expor, falar, fazer uma venda, fazer uma vitrine, né? Que na verdade uma feira de negócio é uma vitrine do negócio. É esse fortalecimento. E a Câmara ela traz isso, né? E ela foi criada em um momento de dificuldade. Nós estávamos em pandemia. Então, é em dificuldade que existe a união de fortalecer essas mulheres, nós empreendedoras, né? Em encontrar e fazer a conexão e falar qual a minha dificuldade nesse momento. É no setor de gestão de pessoas? É no setor financeiro? Então, e o quê? Colaborando uma com a outra, né? E esse papel da rede, assim, na visão de vocês, né? Qual que é o papel da rede? Porque a gente já entendeu, então, gente, a Câmara da Mulher, ela não é uma plataforma de negócio. Ela é uma plataforma para se realizar a conexão, né? Ela não é nem uma plataforma, né? Ela é uma rede de conexão entre as mulheres, né? Mas aí a galera gosta de pôr os nomes, então plataforma, né? É interessante. Então, você segue lá, @Câmara da Mulher Empreendedora MOC, né? No Instagram, você vai jogar lá CME MOC, você vai achar também, né? E para você entender um pouco mais, porque lá tem toda a trajetória, desde o início, né? Sim. No início não tinha o cara que fazia as mídias sociais, então você vai ver as artes lá que as próprias diretoras criavam, né? E fazia a coisa acontecer. E a própria presidente da época, né? e hoje é diferente, né, Jace? Hoje a coisa já está melhor estruturada e cada vez mais, não é isso? Sim, nós temos apoiadores, né? Acho que as empresas apoiadoras da Câmara da Mulher acreditam no movimento, né? Investem, né? Temos cada dia novas empreendedoras que filiam a CI em função da Câmara para poder participar dos eventos, participar do Vitrine VIP, que é um clube de negócios, né? Fazer negócios. Então, naturalmente, nós estamos ali aprendendo, mas nós também estamos fazendo negócio, né? Porque ali é um encontro de expor, de conversar, de troca de cartão. Então, tudo acontece nesse movimento. E na ACI é o primeiro núcleo segmentado, né? Assim, segmentado não por CNPJ, mas por mulheres, né? E aqui no norte de Minas não existia. Então, após a criação da Câmara em 2021, outras ACIs, outras cidades também se mobilizaram. E viram o tanto que é importante esse engajamento,
Maravilhoso. Agora, me fala uma coisa, Bel, você como mulher empreendedora, né, e puxando um pouco o gancho, e já assim, lembrando que a gente está falando de rede, de conexão, de empreendedorismo, que conselho que você daria para outras mulheres empreendedoras que estão aí começando ou que estão buscando crescer num setor que seja predominantemente masculino, por exemplo, que é o seu setor, porque aí é bom para você trazer a sua experiência do seu setor, né, não de um modo em geral. Tem alguma experiência marcante aí em que sua determinação, seu foco foram fundamentais para você poder superar obstáculos? Teve, assim, eu acredito que estudar é um caminho maravilhoso, né? Eu acho que a internet tem muitos canais de busca, né? Você pode se inspirar em vários espaços, em vários negócios, você não precisa fazer igual, né, exatamente como aquele empreendedor de um lugar determinado faz, mas eu participei de um congresso online, foi na época da pandemia. E aí eu lembro que ele foi feito era uma mulher, que ela tem uma oficina amiga da mulher. E foi muito interessante porque ela colocou vários donos de oficina mecânica, né, de fabricantes. E aí aquilo me abriu assim, a mente, porque eu comecei a ver as mesmas dores que eu tinha, eram as mesmas dores que ele tinha. Eu tinha, na realidade, um desafio de ter que o meu sócio, meu marido, conseguisse estar comigo nessa visão que eu tinha, que a gente podia não ser só um espaço de reparo automotivo, mas que a gente poderia proporcionar para o cliente uma boa experiência, onde ele pudesse chegar a um lugar limpo, organizado, né, onde ele se sentisse seguro, onde a mulher pudesse ir. Né? Hoje eu tenho muitas clientes que antigamente era o marido que levava o carro. Hoje ela leva o carro, a gente liga, agenda revisão. Então, assim, hoje eu tenho dentro da minha oficina, que eu acho assim, extremamente importante, os meus mecânicos são jovens, né? Então eu tenho uma galera aí de 22 a 30 anos, e aí eles falam assim, ó, aqui a Cibele fala que lugar de mulher onde ela quiser, quer dizer, isso já está neles, eles já entendem como que eles devem atender a mulher, né? Como que esse cliente tem que ser tratado. Então, muitas vezes a gente tem a mania, o defeito, eu brinco e falo que empreendedor, a gente é meio fazedor de coisa. Então, a gente acorda no automático e a gente faz as coisas anestesiado, sem perceber e sem avaliar as nossas ações, né? Então, assim, hoje eu consigo ter uma olhada, assim, ter esses indicadores e tudo aos poucos. A gente não adianta, você pode pensar lá na frente, mas você vai começar do pequenininho. Eu acredito muito no simples. Às vezes, uma limpeza no seu armário, no seu estoque, já é um início para você ver o que você tem de dinheiro guardado na empresa, para você entender se você está investindo direito. E assim, e se apoiar em espaços, que a gente tem tantos espaços de capacitação. A Câmara da Mulher é um movimento, é uma plataforma de mulheres, mas hoje a gente consegue ver mulheres que saíram do digital, estão no físico, e talvez a Câmara para ela nem é um espaço mais tão interessante, e tudo bem. Talvez ali ela já saciou com o que ela achava que era importante, ela talvez está no outro estágio. Ela está buscando uma plataforma especializada talvez na temática dela, né? E você, Ari, quando a gente tem um negócio, eu gosto muito de mentorias, consultorias, eu sou super fã, super a favor. Eu sou a favor da gente buscar informação. Eu acho que isso faz a gente ser diferente no negócio, sabe? Ouvir, ter uma escuta muito ativa, a gente ouvir o cliente. Eu fazia muito isso na oficina. Eu ficava lá na salinha, atrás, assim, aí de vez em quando o cliente chegava e falava, Silvio, mas eu não entendi isso. Aí eu virava para ele e falei, mas como é que você explicou? Mas eu expliquei. Eu falei, então você não explicou do jeito certo. Aí ele já olhava para mim com aquela cara de, meu Deus do céu. Que eu arrumei? Não, você não explicou do jeito certo. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Então, eu gosto de fazer esse papel do cliente. Mas eu falei assim, falei, tá, mas essa forma técnica, muitas vezes, não vai chegar para o cliente. Então, você tem que falar uma linguagem que ele vai entender. E aí, a gente começou a aplicar metodologias, inclusive, que eu aprendi nesse congresso, inclusive de donos de oficina que eu sigo, né? Não necessariamente eu aplico tudo o que eles fazem, mas isso me ajudou. Tanto que os meus clientes hoje recebem vídeos, né, autoexplicativos do que está sendo feito no carro. Não é uma forma técnica, mas é uma forma que o cliente se sente seguro, né, de como que ele está deixando o carro e da forma que o reparo vai ser feito. Eu acho bacana o que você está trazendo. Você está trazendo vários insights aqui. Eu só fico, a cabecinha falta explodir. Mas assim, ó,
Então eu penso aqui, né, relacionada até a pergunta que eu te fiz. Então tem uma trajetória, né? Tem. Você começou lá com a visão da oficina e aí você criou uma cultura organizacional, né? Para crescer com a ideia dos seus colaboradores, para você chegar onde você está hoje em centro automotivo, que tem um atendimento especializado, lógico, né, para os donos dos carros, mas também para as donas de carro que muitas vezes não tem essa preocupação de não levar o carro na oficina porque muitas vezes sente enganado. Se sente enganada, não entende, né? Não entende. Eu mesmo um dia eu parei no posto, contar a experiência, vida real, parei no posto. Um rapaz colocou aquela agulhinha lá no óleo, né? E falou assim, ó, seu óleo tá baixo. Nossa, seu óleo tá baixo demais, você tem que colocar óleo no carro. Aí eu falei assim, nossa, será? Eu falei, gente, Leonardo é um irresponsável. Coitado de Leonardo, mas o carro é meu, né? Eu olhei assim no adesivinho do carro e falei assim, mas não tá na hora de trocar o carro. Eu falei, gente, o que aconteceu? Será que tem algum vazamento? Eu sou meio neurótica, eu já comecei a pensar em várias coisas. Aí eu falei assim, não, vou falar com o Silvio. Porque o Silvio é o marido sócio de Cibele, né? Que eu sou cliente da Mecânica. Aí eu falei, vou ligar lá no Silvio e tal. Aí você falou assim, não, Ari, não preocupa não, é porque o carro tá ligado. Então, quando o carro liga, ele precisa do óleo, né? E o óleo sai do recipiente dele para rodar no motor e tudo mais. Então, é lógico que o nível fica baixo. Aí eu falei, olha, que filho da mãe. Né? Eu falei, olha só, eu não tinha essa informação, então agora eu já tenho. Então, chegando, pode olhar, pode, põe água pra mim. Aí vem, ó, o óleo tá baixo. Aí eu penso, né, não tá baixo, tá tudo certo, tá bonitinho, fiz a revisão, não precisa fazer nada. E aí você tem esse espaço, né, que adequa para as mulheres. Eu acredito ser muito interessante e importante, porque a mulher, quando ela chega na oficina, eu já percebo, até falo com os meninos, por exemplo, assim, Maria tá indo aí, atendimento meninos VIP. Aí eles já dão aquela risada. E eu falo, para as mulheres, eu quero que vocês façam com que elas se sintam como se elas estivessem numa loja de roupa. Né? Então ela entra, ela tem um café, ela tem um ar-condicionado. Você vai explicar para ela respeitosamente. O que ela não entender, você vai explicar para ela novamente, porque nós não fomos criadas nesses ambientes. Então a gente não tem obrigação de saber. E nenhum cliente tem obrigação de saber. Então, ou seja, a gente não precisa dar aula de mecânica para os clientes, né? Mas a gente pode deixar com que eles fiquem bem esclarecidos. E as mulheres, elas são as mais... a mulher, ela é mais criteriosa. E ela já chega lá já preocupada se vão enganar ela ou não vão. Aí, eu sempre falo com meu marido, falo, meu bem, é o seguinte, quando ela chega em casa e ela fala que ela fez alguma coisa no carro dela, todos os homens dão opinião. Você pagou caro. Então, será que fizeram certo? E é engraçado que o oposto não acontece. Mas hoje a gente consegue perceber na oficina, porque eu olho os indicadores lá, nós já tivemos, por exemplo, nós tivemos lá um aumento de 5% a mais de mulheres. Então hoje eu não tenho mais 100% de clientes homens. Hoje eu consigo avançar. Hoje eu consigo ver na oficina e eu acho o máximo, gente. Eu acho o trem mais lindo. Quando eu vejo as mulheres chegando e muitas que param e falam, realmente, aqui eu me senti segura. Às vezes eu nem conheço, às vezes foi da rede social que ela viu alguma informação. Então, acho que... E eu vejo que a Câmara dá isso pra gente, sabe? Essa coisa da mulher aprender também a negociar. Legal. Então, se você fosse dar uma dica, assim, a dica pra mulher que quer se estabelecer nesse mercado, né, de centros automotivos, de oficina, o que você diria aí para essa mulher? O meu conselho é que ela estude, né? Que ela monte um planejamento de curto, médio e longo prazo, que ela faça aos poucos as mudanças, né? E que ela tenha persistência, que ela tenha foco. Que não vai ser toda hora que vai dar tudo certo, mas que vai dar certo. E que elas sigam outras pessoas do mesmo segmento ou de segmentos diferentes para ela se inspirar. Legal. Muito obrigada, Cibele. Jace, me fala aí, você que é uma mulher hoje, está em posição de liderança, né? Que conselhos que você daria para outras mulheres que querem se tornar empreendedoras ou que querem ocupar cargos de lideranças, né? Em empresas e em comunidades também? Olha, a questão do empreendedorismo, eu sempre falo a questão de coragem, né? A ter coragem de empreender, eu acho que é fundamental. Porque o desafio, ele é diário. Ainda mais para a mulher, a questão da dupla jornada, tripla jornada, né? Só adequar a questão de casa, filhos. O desafio de estar em ambientes masculinos como Bel também
mostra aqui essa dificuldade, mas depois uma realidade próspera, né? Então, eu falo muito em questão de estudar o mercado, né? Ver quais os indicadores do mercado para o segmento que vai ser apostado, treinamentos, cursos, a parte educacional que é primordial, ter uma instituição parceira, bancos, claro que para ter, dependendo do negócio, tem que ter investimentos, né, financiamentos, eu gosto muito de falar isso, né, que a questão do apoio financeiro é muito importante também, né, fazer o investimento que ele dará retorno, tudo isso analisando o mercado. Né? Esse caminho da educação, ele sempre é o melhor caminho, né, gente? Da gente buscar informação, tá antenado, né? Eu falo, assim, que a Câmara, eu sou fã das redes, eu sou fã e impulsionadora das redes. Então, vocês vão ver muitas redes de conexão aqui nesse programa do Empreendedor em Ação. A gente vai, sempre que eu puder trazer, vou escarafunchar Montes Claros. Se você tiver dica, inclusive, você pode mandar para o nosso e-mail, que é o empreendedoremasãomoc@gmail.com. Manda lá pra gente, fala, olha, eu tenho aqui, a gente tem uma rede aqui de conexão de empreendedores, de mulheres, de homens, enfim, para que a gente possa divulgar, para que as pessoas tenham acesso a essas redes, porque faz muito sentido essa conexão também, né? Sim, esse grupo está inserido em um grupo. E aí nesse sentido a gente vai falar, né, um pouco ainda mais da Câmara, mas assim, nesse sentido hoje, qual que é o caminho que a mulher tem que fazer para ela chegar perto lá da Câmara da Mulher e se conectar com a Câmara? É muito fácil. Né? Ser filiada à CI. Né? Então, está afiliada à CI, está afiliada à Câmara? Naturalmente está filiado à Câmara. Então, já pede, né, para poder ser inserido à Câmara, para conhecer os programas, os projetos que nós já temos, participar dos eventos, e aí vai fazendo essa conexão e vai conhecendo e fazendo E a premissa para estar afiliada à CI tem que ter CNPJ, né, Jace? Sim, pode ser pessoa física também. Pode ser pessoa física também. Pode. Então não tem problema, pessoa física, CNPJ, pode associar a associação. Exatamente. E a associação hoje tem uma mensalidade mensal, que funciona? Essa questão da mensalidade. Quais são os benefícios? Conta pra gente, porque o povo quer saber. Bom, a ACI é uma associação comercial onde ela possibilita aos seus sócios produtos e serviços com preço diferenciado por ser contratado em grupo, né? Então, esse é o papel da entidade, fortalecer o empreendedorismo. E a Câmara tem os produtos próprios da Câmara, que já estão sendo desenvolvidos pela diretoria da Câmara da Mulher. E a questão da mensalidade vai pela categoria da empresa. Então, fica bem relativo. Isso aí é informado na hora que é feito o contato, passa a questão do CNPJ e orienta a questão da mensalidade. Então, por categoria da empresa. Mas é um valor bem baixo, acessível. Eu vou falar da minha experiência como empresa, né? Nós somos associados à CI e a gente paga R$33. Então, por exemplo, eu tenho acesso lá a um plano odontológico, que é um plano odontológico coletivo que eu fiz para os meus colaboradores, que é da Porto Seguro. Que eu falo assim, eles amam o plano odontológico, né? E eu só consegui fazer esse plano com essa qualidade pelo valor que eu pago, né, que eu consigo pagar como empreendedora, né, pequena que sou aí para os meus colaboradores, porque eu sou associada, né, e eu entendi que esse plano era legal e eu entrei pelo coletivo. Então vale a pena, né? Você tem vários benefícios aí. É isso aí. Bom, muito bacana, gente. É o seguinte, então, a gente vai agora finalizar o nosso primeiro bloco, né, com essas perguntas todas, com essas mulheres maravilhosas, mas nós temos mais um bloco. Então agora vocês vão ficar com as músicas maravilhosas aí que o Paulo, é o nosso comandante aqui, vai trazer pra gente, porque a Rádio Universitária é isso aí, né, cultura, é música boa e é informação. Então fiquem aí com as boas músicas da Rádio Universitária e daqui a pouco a gente volta no nosso segundo bloco. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Então, atenção, ouvinte da Rádio Universitária, voltamos aqui com o nosso segundo bloco do programa Empreendedor em Ação. Eu vou aproveitar mais uma vez para agradecer o apoio da FADENOR,
o apoio da Voi Comunicações, da minha amiga Vanessa Araújo, que é a nossa roteirista aqui do programa, da Cris Joyce e da Classic Men's Club. E vou te convidar mais uma vez para você me seguir lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa, e lógico, se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Empreendedor em Ação, onde você vai acompanhar aí os nossos programas, vai poder visualizar, quem sabe vai ser de serventia para você aí, porque aqui tem muita dica, tem muita coisa bacana para a gente poder falar e também para a gente poder se adequar aí às notícias e informações do mercado, não é isso? Hoje aqui com as minhas queridas Jaciara Ferreira e Cibele Medrado, a gente vai dar andamento aqui às nossas curiosidades, porque é muita curiosidade, né? Meninas, é o seguinte, ó, numa última pesquisa do Sebrae, que eu tive acesso no ano anterior, a gente entendeu aí que cerca de 42% dos CNPJs cadastrados aqui na nossa cidade de Montes Claros são de mulheres. Então, quer dizer, nós temos aí um nicho grande, né, de mulheres que são empreendedoras aqui. E aí, Jássio, eu queria saber de você, como que você vê, né, o papel das mulheres nesse cenário empreendedor local e quais são os desafios que essas mulheres enfrentam aí no dia a dia. Esse número, ele é expressivo, né, de mulheres, porém os homens estão sobrepondo, né? Porque no empreendedorismo, para o homem parece que é mais fácil ele obter um crédito, ele se posicionar, mas na verdade, na prática, nós mulheres temos mais habilidades para poder trabalhar com vários segmentos dentro do empreendedorismo. E uma das questões é a questão financeira, que é difícil chegar em um banco, ter uma linha de crédito, fazer uma proposta financeira e ter credibilidade nessa instituição para poder tocar um negócio, né? Então, um exemplo nosso mesmo da Câmara da Bolívia, nós temos uma instituição financeira que é o Banco Sicoob Credinol, que ele tem uma linha de crédito específica para mulheres. Então, com taxas diferenciadas. Então, impulsionando e valorizando a mulher empreendedora. Então, esse apoio da instituição é muito importante para poder estabelecer a questão financeira, abaixar a questão do custo, que nós já temos uma carga tributária muito grande, né? E a questão das taxas bancárias também, isso influencia a taxa do cartão de crédito, a taxa do desconto, adiantamentos. E isso, abaixando esse custo, melhora e tem as possibilidades de desenvolver o próprio negócio. Porque quando a gente fala em empreendedorismo real, né, você tem vários níveis de empreendedor, né? Você tem empreendedor que herda, você tem empreendedor que começa com caixa, você tem empreendedor que começa do menos 5, né? Exatamente. Eu, por exemplo, quando eu comecei a empreender 17 anos atrás, com meu marido, nós começamos acho que do menos 14. Nós pegamos uma empresa que estava bem baixa, assim, que era uma empresa que tinha um nome, né? Tinha todo um posicionamento no mercado, mas quando a gente pegou, ela estava bem menor. Então, assim, muito problema e tudo. Por que você pegou? Nós pegamos porque a gente realmente enxergou no mercado de Montes Claros uma oportunidade. E a gente não tinha... A nossa questão não era só oportunidade, existia uma necessidade também, né? De trabalhar, de fazer acontecer, de entrar dinheiro na caixinha, né? Então, a gente... Desenvolver o negócio, Então, quando a gente começou, por exemplo, nós começamos do menos 14, assim, eu falo... Parece que é brincadeira, mas não é. De pessoas sem recurso, né? Com cara, coragem, com muita vontade de trabalhar, de acertar as coisas, né? De entender o que acontecia. E aí, neste âmbito, eu sempre falo muito do Sebrae, porque o Sebrae me ajudou muito, né? Muito do que eu tenho de conhecimento, assim, do que eu consegui produzir a mais, desdobrar, veio dessa instituição, né? Das capacitações e dos apoios mesmo. Inclusive, várias capacitações gratuitas, né? Sem você ter que tirar dinheiro do caixa, porque afinal de contas, de qual caixa que eu ia tirar o dinheiro? Não tinha. Então, você tem esses níveis de empreendedor, assim, na realidade, né? E aí você ter esses apoios, eles são importantes. E eu sei que a Câmara da Mulher, como entidade que apoia as mulheres empreendedoras, é apoiada por outros, por marcas, né? Que vocês quiserem falar, porque eu acho importante falar sobre isso, porque para que os empreendedores que estejam aí nos escutando, né? Às vezes líderes aí de grandes empresas, compreendam como é importante apoiar entidades, apoiar outras pessoas que estejam aí para colaborar para um mercado mais forte, mais democrático, né? Que possibilite não só para os homens, porque a gente não está falando aqui do espaço só, vamos oferecer oportunidades para as mulheres, não é isso, mas quando a gente traz o tema mulher, a gente sempre vai falar de equidade, igualdade, né? De dizer assim, olha, mas aqui desse lado você tem essa possibilidade que impulsiona. Por que do lado de cá você também não consegue ter o mesmo nível, no mesmo grau de
possibilidade para impulsionar esse lado aqui também. Então, quando a gente fala, viu, gente, de mulher empreendendo no mercado e tudo, e homem, a gente está buscando o equilíbrio, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu, na realidade, eu vejo muita questão da mulher da autoestima, né? Então, você percebe que para essa mulher, ela está num banco, pedindo um empréstimo, né? Ela está se abrindo para outros espaços, para ir atrás, para sentar num Sebrae, para fazer uma capacitação, com muitas vezes jornada dobrada, que aí ela tem um filho, ela tem um marido, ela tem a mãe para cuidar. Tudo é muito mais complexo do que para o homem, né, gente? Então, assim, a gente simplifica olhando para as nossas vidas, a gente não precisa ir longe. Né? Então, às vezes, você é cuidador de mãe, cuida de casa, ajuda a menina na escola. E aí, quando você encontra essas plataformas e essas conexões, fica mais leve. Na Câmara da Mulher, por exemplo, a gente começou, inclusive, a ver, Ari, quando a gente fala da mulher empreendedora e quando você fala de níveis, que às vezes essa mulher está lá como MEI. E ela não consegue ter acesso ao crédito no banco, porque às vezes ela não estudou de forma correta o formato da empresa dela. Isso é importante falar, porque muita gente não sabe, mas tem uma diferença. Por exemplo, instituição bancária olha diferente para um MEI, para um ME, para um EPP, não é isso? A quantidade de crédito é totalmente diferente. Inclusive até no Sebrae, se você chegar lá, dependendo para o que você for buscar, igual, por exemplo, eu fiz o Empretec, se você for MEI, talvez você ainda não esteja enquadrado dentro do perfil. Então, até para você que é empreendedor, né, ter esse olhar se o formato da sua empresa realmente está adequado ao seu negócio. Então, às vezes, você já deixou de ser MEI há muito tempo e você ainda está no MEI, porque você acha que você paga menos imposto, mas você não consegue ver uma rentabilidade, uma coisa além. Então, por isso que é importante a gente estar sempre se conectando, né? E assim, e uma coisa, gente, extremamente importante, ninguém gosta de ouvir crítica, né? Não é fácil, né? Quando eu olho, gente, no Google e ninguém me dá 5, eu quero morrer. Você fala no Google. Não, quando chega o e-mail na avaliação do cliente, assim, chega 4, eu falo, cara, mas 4? Faltou falar massagem? Quando te dá uma estrelinha e não fala nada? Nada. Ah, gente. Não, quando me dá 4, eu falo, Léo, meu funcionário, o que você não fez para não receber? Não fez, Beli, mas eu atendi maravilhosamente bem. Falei, não, então nós temos que dar brinde, massagem nas costas, você fazer alguma coisa para ter os 5. E assim, então é muito importante a gente estar aberta à crítica. Muitas vezes a gente acha que a gente é bom, mas a gente não é bom o suficiente para o tanto que o mercado exige. E para especificamente aquele cliente que você quer. Não tem cliente para todo mundo. Às vezes o seu negócio não é para aquele cliente e tudo bem. Por isso que é muito importante a gente estar aberto a outros espaços, sair de dentro, sair de fora da caixa mesmo, que o que a gente mais encontra, Ari, nesse meio entre empreendedores é a rigidez. Eu acabei de sair de um projeto agora do Empretec. E tudo é construção, fase, né? Agora, Bel, só fazendo um adendo aí, o Empretec, ele é uma capacitação, né, que o Sebrae oferece. Geralmente oferece aí 2 vezes ao ano, Brasil todo, né? Para empreendedores que eles já estão em um determinado nível, porque também você não entra, né? Você não vai lá e faz inscrição, não. Você vai lá, faz uma inscrição, aí você é selecionado, você passa por uma entrevista e tudo para você participar desse processo do Empretec. Esse não é gratuito, ele tem um valor, né, que você paga. Gente, vou chamar o povo do Sebrae para vir falar do cronograma desse ano para nós, é maravilhoso, né? Que é importante. Eu adoro o Sebrae. E aí ele é um programa, né, de capacitação para esses empreendedores que já estão num nível um pouco mais avançado, digamos assim, né? E a gente percebe que às vezes a gente está no mercado há 10, 15, 20 anos e como a gente tem dificuldade com a mudança. Como nós somos resistentes, né, a aplicar novas metodologias, a gente ainda persiste nos erros. Então, assim, e o Sebrae, ele não é uma plataforma, ele tem, assim, vários programas, né, áreas, assim, vários de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento de equipe, e, inclusive, a Câmara da Mulher, a gente tem uma parceria muito boa com o Sebrae, é um grande apoiador, né, já dos nossos projetos. Nós nos inspiramos em plataformas que já rodam o Brasil, como a Rede da Mulher Empreendedora, maravilhosa, da Ana Fonse. E o projeto Quer Empreender, ele nasceu disso, com a possibilidade de contribuir com a vida de mulheres que empreendem há algum tempo e daquelas mulheres que querem empreender. O projeto Quer Empreender, ele é um dos programas autorais da Câmara da Mulher, né? Então, hoje a Câmara da Mulher, ela oferece também
esses movimentos de capacitação, não é isso? A gente falou do Sebrae, que trabalha, né, oferece Empretec, e aí a gente tem a Câmara da Mulher, que é esse formato, que é uma rede de conexão de mulheres, atenção mulherada empreendedora, se ligue na Câmara da Mulher. Já vai no Instagram aí, ó, @Câmara da Mulher Empreendedora MOC, para você conhecer essa rede. Então essa rede, ela oferece também programas de capacitação. E a gente faz a um preço acessível para a mulher, que são mentorias, né? Então, a nossa última edição, nós tivemos 6 mentorias. Do Quero Empreender. 2 edições no ano passado. E aí, em cada edição, normalmente, são 2 horas cada mentoria que essa mulher tem. Então, ela tem um tempo interessante, onde ela tem acesso também a outras mulheres. Então, eu acho que é um projeto super inteligente. Eu acho que vale a pena essa mulher. E gente, não existe assim, eu já sei tudo. Não existe. Né? A gente aprende diariamente. E assim, às vezes, numa mentoria, às vezes a fala de uma empreendedora valeu todas as outras 6 mentorias. Então a gente tem que aprender assim, a estar com essa escuta bem ativa para a gente poder acelerar nossos negócios. A mentoria, ela é essa ferramenta de orientação, né? Então, geralmente, o mentor, ele tem capacidades, ele tem experiência no mercado, em determinado nicho, segmento, em que ele consegue, né, passar do aprendizado dele para essa outra pessoa, tá? Então, esse programa Eu Quero Empreender, eu acredito, como você disse, são 6 mentorias, né? Sim. Então, cada mentora, eu já participei como mentora, né? Então, como mentora, qual que foi o meu objetivo? Foi levar o máximo de experiência que eu tenho, né? Como que eu aprendi, levar um pouco assim, olha, vai por aqui, porque aqui você vai bater menos... mão no mar, né, que a gente fala? Vai socar menos prego, né? Então, a mentoria, ela traz essa visão. Esse caminho aqui é legal, vai por aqui, esse caminho aqui, eu já passei por aqui, eu vi isso, aconteceu aquilo, aqui não é legal. Então, a mentoria, ela traz essas orientações. Agora você pensa, né, gente? Então, falando aqui, esses empreendedores que estão no mercado aí, que muitas vezes não tem a experiência, não tem a expertise, ela abre um negócio com um sonho, porque a gente vê muito isso. Eu falo assim, empreendedorismo real, a gente não pode romantizar, né, Bel? A gente sempre fala sobre isso. Romantizar o empreendedorismo é complexo. Por quê? Porque você, no mercado, dia a dia, é difícil, né? Eu lembro quando veio a pandemia, e estava tudo fechado, né? As lojas estavam fechadas, a gente tentando trabalhar no digital, trabalhar lá dentro das lojas, tudo, enfim, fazendo acontecer, porque tinha boleto para pagar, né? E o fornecedor, coitado, estava lá querendo receber, porque ele tinha um funcionário dele para pagar, o aluguel dele para pagar, e a indústria que esse fornecedor distribui produto estava lá do mesmo jeito. Cadeia, então, né? Assim, foi uma cadeia. E aí eu lembro que a prefeitura autorizou a gente a abrir, né, os negócios, e eu lembro também que teve uma conversa que iam segurar as continhas nossas aí, tipo conta de luz. E eu cheguei lá, né, a história é real. Cheguei lá na Crijóis do centro, fui abrir a loja, quem é a primeira pessoa que eu encontro lá da porta? Um cliente? Não, o cara da CEMIG, vim cortar sua luz. Eu falei, oi! Falei, moço, não faz isso comigo não, calma aí, eu devo ter pago essa conta. Não, só não pagou a conta. Gente, incrível, eu tinha uma conta em atraso, que era a conta dos últimos 40 dias ali, que tava, né, o trem tava bem complexo, bem complicado. E o moço foi lá cortar minha luz. E a loja fica do lado da lotérica. Eu falei, moço, espera aí que eu vou pagar. Gente, quem nunca passou por isso, levantem a mão. Não estou vendo as mãos, mas eu sei que tem gente levantando a mão aí. Falei, moço, mas deixa eu na lotérica aqui pagar a conta. Não posso. Tem que cumprir minha ordem de serviço. Porque lógico que ele também tem, né, o serviço dele, o trabalho dele lá, os, como é que fala? Os tickets que ele tem que dar no checklist dele, as metas, os objetivos que ele tem que bater, né? Vamos ver quantas pessoas vão cortar a luz hoje, tá, gente? Mas não foi isso, né? A gente entende. Entende, mas não entende. Aí, enfim, volta a pandemia, Crijóis com a luz, sem luz, conta, por isso é que eu atrasou a conta, não pagou a conta. É a vida real do empreendedor. É a vida real. Corri lá, paguei a conta, aí você faz contato com a CEMIG, tem aquela ligação de urgência que você paga uma taxa, né? Aí você pensa, você está pagando literalmente para quem não pagou para trabalhar na pandemia, realmente são aquelas empresas, né, as indústrias, a galera que realmente tinha um recurso. Uma estrutura maior, um recurso disponível. As pessoas, né, também, de modo geral, não só, né? Isso. Todo mundo que tinha uma condição. Não é? Diferente. E a questão da estrutura, agora você pensa, 30 funcionários na época, todo mundo suspenso lá naquele programa, né, do governo lá, praticamente, e aí você tá ali com tudo para você fazer. Na época a gente tava com
3 lojas da Crijóias, mais 2 da Classic, né? E a gente ficou assim, meu Deus, vamos conseguir fazer tudo. Mas uma coisa ou outra passou. Então passou a conta de luz, a luz cortada, vai abrir a loja meio-dia, depois da pandemia, tem luz para trabalhar, né? Então, assim, são muitos detalhes na vida de um empreendedor, né? Assim, na vida real mesmo, do que a gente tem que lidar, como que a gente tem que lidar e o que a gente tem que fazer. E realmente conciliar a gestão do negócio com outras possibilidades que a gente tenha que desenvolver nesse cenário empreendedor e nos sonhos que a gente tem para realizar, não é fácil, né? E aí você pega o empreendedora, sonhadora, que vai lá, abre a porta dela, né, achando que ela vai abrir a porta da empresa e que vai entrar aquele tanto de cliente, vai comprar o produto dela, e não é assim que funciona na realidade, não é isso? Porque ela, em muitos momentos, ela não fez uma pesquisa de mercado, né? Então ela está montando a loja para ela, ou ela está montando a loja para o mercado. Não é? Então existe essa grande diferença. E aí, gente, a gente que empreende sabe. Você tem o cliente que te dá 4, que te dá 1 no Google, que você fica tentando entender o que é. Você tem o seu funcionário, que você tem que deixar ele motivado, mas ele tem que ter consciência da importância dele dentro do seu negócio. Então, você tem que ter uma saúde mental em dia, até para você lidar com isso diariamente, né? Porque você está lidando com pessoas e não é nada concreto, não tem uma receita específica. Eu, por exemplo, tenho um episódio que eu perdi meus 3 funcionários de uma vez. E eu lembro que eu escutava uma música, gente. Uma música era gospel. E eu e meu marido, a gente chorava à noite. Meu marido... Tá difícil. Durante a pandemia? Não, foi depois da pandemia. E aí eu lembro na bancada lá de casa, eu tomava cerveja, eu olhava, meu bem, vai passar. Vai passar. Não é fácil. E aí o que eu falei? Eu falei, pô, agora eu perdi meus 3 mecânicos. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender onde que eu errei como líder, mas eu preciso refazer minha equipe. Novembro, dezembro, a revisão. Sebo na canela e trabalho. E aí você corre e bota cartaz de um lado, né? O mercado é escasso para você conseguir profissionais. Então, na sua hoje, área, então, na né? minha área, então, porque é muito específico, né? Eu já se levo o carro lá e aí eu vou fazer uma revisão. Como é que eu entrego o carro para uma pessoa que não sabe, né? Um freio, enfim. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Mesmo às vezes as pessoas imaginando assim, mas o seu segmento, né? E vê a gente às vezes como subemprego, né? E às vezes quer pagar nem a hora do nosso serviço, do nosso tempo que a gente leva até para treinar esse profissional. Então, haja saúde mental, mas a gente conseguiu restabelecer a equipe e eu até sou muito grata porque hoje eu tenho uma equipe nova, que são meninos jovens, que têm acesso à tecnologia, para eles é muito mais fácil pegar um tablet, fazer um scanner, né, avaliar um negócio. Não gosto quando as pessoas falam geração mimimi, geração neném. Eu só acho que é uma outra geração. A gente tem escutado muito isso, né? Eu acredito ser evoluída. É uma geração que tem um olhar para o bem-estar maior do que a gente. Eu tô com 47 anos. Eu recebi a informação como? Na Xuxa, em horários específicos. Você tinha um horário específico para receber informação. Hoje meu menino tá no computador, ele recebe 100 informações ao mesmo tempo. Eu já mandei trem do cachorrinho que ele tá rindo, daqui a pouco ele tá me contando um trem que ele viu no outro país. Então, como que você vai querer que essa pessoa tenha o mesmo comportamento que o meu? Então, quem tem que mudar somos nós, empreendedores. Então, por isso que eu falo que a gente tem essa rigidez. E aí, depois dessa choração tudo, que perdeu os funcionários, hoje eu já tenho um outro olhar, né? E aí eu converso, inclusive, com a minha equipe, né? E falo com eles muito de propósito. Né? Nós temos um propósito dentro da nossa empresa, mas cada um deles tem, e é importante que esteja alinhado para que seja mais fluido, né? E para que o negócio seja também mais agradável para todo mundo. E essa geração, eles estão muito mais interligados ao bem-estar, muitas vezes, do que só o adquirir. Então, às vezes, a gente faz algumas coisas com os meninos da empresa e você percebe uma satisfação deles maior, muitas vezes, do que só aquele trabalho, assim, que eu falo que eu vim de empresa multinacional, e, né, não desmerecendo de forma alguma, mas eu tinha um gerente que ele falava, vocês são profissionais de alta performance. Eu chegava a arrepiar, porque o alta performance é aquele cara que faz tudo, e que ele é imparável. Multidisciplinar. Não, ele é aquele cara que ele acorda 7 horas da manhã e eu tenho problema com meta, né? Então eu já acordava doida para bater meta. As meninas na câmara sofrem. Falam, tem meta para bater, não tem isso. E mas aí, por outro lado, isso é muito bom também. É motivador. Né? É motivador, porque você faz tudo um trampolim. Isso é importante. E é muito importante você ter esse olhar para frente, né? Porque se eu recebo um desafio e se daquele momento ali eu já falo, não dá,
naquele momento ali você tirou qualquer possibilidade de conseguir. E você traz um insight para mim a respeito do fracasso também, né? Porque às vezes a gente se sente fracassado em algumas coisas, derrotado em alguma coisa. Gente, você pega, né, a empresa do tamanho, você fala, pô, cheguei na loja, a luz tá cortada, mas que desorganização é essa? Né? Mas não é assim. Não é assim. O que tem ali por trás, todo um contexto, né? Tem todo um contexto que levou aquilo ali tudo. E aí? O que eu vou fazer com essa informação? Né? Não, eu sou desorganizado? Não, mas tem alguma coisa que eu preciso melhorar, que eu preciso resolver. Então, eu acho que essa visão que você está trazendo, tipo assim, nossa, nós chegamos nesse ponto aqui, ó, mas nós vimos um outro caminho e a gente conseguiu melhorar. Porque a gente entende que é uma construção de lidar com o fracasso, né? É a questão de lidar. Não de falar assim, eu não quero olhar para isso, porque isso aqui é uma mancha no meu currículo. Não, deixa eu olhar para isso, porque isso aqui vai me trazer uma lição. É importante, faz parte do crescimento, é muito importante que o empreendedor tenha um negócio para si. Então, eu tenho uma equipe, ok. Se a equipe se desfez, a responsabilidade é minha de refazer, porque é o meu negócio. Então, você responsabilizar o outro é muito fácil. Aonde eu errei? Então, assim, você ter esse olhar para o fracasso como aprendizado é maravilhoso. Tudo bem que você tem umas lágrimas derramadas. Muitas lágrimas. Tem dramas que rolam por aí, né? Mas isso faz parte do negócio. Eu mesmo, nessa época, eu só queria ouvir no Instagram quem fracassou. Não, quero ouvir ninguém. Só quero ouvir gente falar assim, aí eu fui, quebrei, não sei o que. Eu falo aí, ó, tá vendo? E levantou, e conseguiu, Meu pai tem uma história muito engraçada. Meu pai foi um grande empresário aqui em Montes Claros. E aí a gente foi morar em Belo Horizonte quando eu fiz 18 anos, né? E foi muito interessante, eu conto essa história dele, porque eu acho muito engraçada até. Que aí ele deixou a gente na porta da escola. Aí nós descemos, né? Então, pai, tem prova. Aí entramos dentro do carro, com as novinhas, aquela ansiedade. Ele falou, menina do céu, se aquele menino aí com a cara de tolo vai conseguir passar, por que você não vai? Então é muito disso que a gente tem que ter. Se as outras pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? Né? Então a gente tem. Talvez não vai ser no tempo do outro, talvez vai ser no seu tempo. Mas se você olhar para a sua jornada, você vai ver que você evoluiu. É isso aí. Né? Porque também tem, né, Ari, tudo uma história. Quem é você, de onde você veio, qual é a sua condição social. Então, por exemplo, talvez se eu hoje fosse uma mulher negra, né, se eu tivesse numa periferia, talvez a dificuldade de estar inserida, tendo voz em alguns lugares, seria muito diferente. As pessoas me veriam de forma completamente diferente. Acesso à TV, acesso a espaços sociais. Então, eu tenho essa consciência também. A gente sabe que no Brasil tudo esbarra em classe social, né? Sim. Eu sempre falo isso quando eu sou convidado para palestrar, que eu conto a minha história, porque eu vim da periferia, né? A gente vim de uma família pobre, assim, a gente passava falta mesmo de água, de luz, né? Meu pai ralava muito, mas tinha também as questões mentais do meu pai, né? Tinha a questão da minha mãe foi subordinada do meu pai há muitos anos, e minha mãe com 50 anos decidiu voltar a estudar, ela tinha só até a 4ª série. E em 10 anos, antes dela falecer, que ela faleceu com 60, ela conseguiu terminar o estudo, formar na faculdade e conseguiu empreender fazendo contas a pagar. Ela não tinha dinheiro para investir, né? Então, as conversas aqui, que eu acho que são interessantes da gente trazer esses insights para quem está escutando, né, os ouvintes, é justamente perceber, assim, que existem vários cenários, né, múltiplas facetas, e que tudo acaba realmente esbarrando nas classes sociais mesmo. Então, Sim. assim, eu sempre falo isso quando eu palestro, eu falo assim, gente, eu sou branca, eu vim da periferia, mas se eu fosse negra e viesse da quebrada, eu não sei o olhar. Qual seria o olhar, quais seriam as oportunidades, né? Então, por isso que eu penso e continuo falando, e aproveitando que estou aqui na Rádio Universitária, né? A educação, ela é, assim, ela é a porta, ela é realmente o que colabora para que a gente consiga, né, sair de qualquer tipo de situação ou se estabelecer melhor, porque tem quem vem do melhor lugar, tem quem venha do melhor berço e faz o melhor que pode, é uma potência, né? Mas para essa pessoa se manter, ela também tem que ter escutativa, ela tem que ter humildade, ela tem que ter visão de mercado, ela tem que entender de notícias, ela tem que se informar, né? Então, assim, para estar no mercado empreendendo na real, a gente tem que ser e tem que ter muitas coisas, né? E aí, aproveitando esse gancho, Jássica, eu queria que nós estamos quase no final do programa, mas eu queria que você falasse, inclusive, como você trabalha com o PROE, né? Que você tem um setor de vagas de emprego, não é isso? De estágio, e a gente está na Rádio Universitária, é importante a gente falar sobre isso, né? Quem quiser se candidatar para uma vaga, ou então quem quiser contratar um estagiário para a empresa, como é que encontra você?
Bom, tanto o empresário e o estudante queiram contratar ou queiram candidatar a vagas. Lá na CI nós temos o Pró-Estágios, e lá nós fazemos a abertura de vaga e também recebemos os currículos, né? Então, nós sabemos que o estágio é a porta de entrada do mercado de trabalho. Então, no estágio, eu tenho um exemplo, a minha posição mesmo na CI foi porque eu fiquei 2 anos como estagiária, depois tornei coordenadora de estágios, né? Então, realmente, o estágio é ele que possibilita. É o momento que você faz ali toda a troca da parte teórica com a parte prática no ambiente de trabalho, supervisionado. Então, isso aí, ele dá várias possibilidades para poder fazer a sua carreira profissional. Então, é esse o incentivo nosso. Tanto os estagiários como contratações CLT, aprendiz, nós temos lá o setor de gestão de pessoas para intermediar e ingressar no mercado de trabalho. Então, contato direto na associação comercial, né? Tem a rede social, né? Pró-Estágios Montes Claros, o nosso número de telefone 2101-3300, e pega mais informações, pode mandar o currículo para a gente. Nós temos vagas diariamente lá para estagiário. E as mulheres que querem conhecer a Câmara da Mulher e querem se aproximar dessa entidade. Me conta aí como fazer, e nós vamos ter um evento dia 27 agora também, né, gente? Vou estar lá, como palestrante, vamos falar sobre pitch de negócio. Fala aí pra gente. Bom, dia 27 nós temos o primeiro Café Conexão agora de 2024, que é uma grande oportunidade em aprender a falar do negócio, né? Que é muito importante, vai ser com a sua palestra, que isso vai agregar muito, trazer o conhecimento e a expertise sua como empreendedora e como palestrante também. E a mulher que queira fazer o contato conosco, ingressar na Câmara da Mulher, o nosso telefone, já disse, é o mesmo, né? Porque o 2101-3300, que é da ACI, pede para poder falar no setor da Câmara da Mulher. E isso a gente faz a afiliação. Não precisa ser filiada também, poder participar das palestras, dos encontros. E também não precisa ser formalizada, não, né? Não, pode ser informal. Exatamente, não precisa. Então, participe desse primeiro evento, dia 27, que aí vai sentir o gostinho do que é o que acontece nos encontros, né? Que é a Câmara e são da Mulher. Poucas vagas, né? Nós só temos 40, a gente estava abrindo para mais mulheres, a gente está querendo fazer uma coisa mais restrita, para que a gente consiga, na realidade, pelo menos nesse início, atender melhor as mulheres, né? E nós estamos agora, Ari, com um programa na TV, que é o Donos da Própria História, maravilhoso, né? A Ari, inclusive, é a nossa voluntária aí, sênior, né? Que ela tá em todos. Eterna. E aí a gente está dando oportunidade para que as mulheres contem as suas histórias, né? Então a gente quer fazer com que essa mulher seja realmente uma protagonista. Ela sai lá do campo onde ninguém sabe o que ela está vivendo e ela conta um pouquinho. Então isso é bem legal. Não, maravilhoso, gente. Quero agradecer a presença de vocês, viu? Obrigado mesmo. Com certeza os ouvintes estão fascinados aí, vão entender mais da Câmara. E também agradecer por vocês terem apresentado aí os projetos de vocês. Agradecer à Rádio Universitária por esse espaço, a Fadenor pelo apoio, a Voe Comunicações, a Cris Joias e a Classic. E dizer para vocês que toda quinta-feira, então, a gente tem um encontro aqui na 101,1 na Rádio Universitária em Montes, às 18 horas, com o Empreendedor em Ação. Te vejo, aliás, você me escuta na próxima semana. A Rádio Universitária Unimontes 101 grama que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.